Então, boa tarde a todas e a todos. Esse é o nosso encontro Desconfinando as Ideias, de toda sexta-feira. E queria apresentar a vocês a nossa convidada dessa tarde, que é uma grande amiga e colega de longa data, Janete Bonfante, que vai, essa tarde, falar sobre Michel de Montaigne. A Janete é professora da Universidade de Caxias do Sul, professora de filosofia, fez seus estudos de pós-graduação na Unicinos, também fez a graduação em filosofia na Unicinos, e é diretora do centro da unidade da Universidade de Caxias do Sul, do Vale do Caí. Né? Já desde 2006, ela, além de dar aulas, ela também é diretora, né, de uma unidade lá da Universidade de Caxias do Sul. A Janete também tem uma experiência na área do teatro, que é muito interessante. Articula filosofia, teatro, literatura, fez estudos também sobre Albert Camus e Jean-Paul Sartre. E é isso. Mas essa tarde ela vai trazer alguns temas sobre a filosofia do Montaigne, que é um filósofo normalmente muito pouco conhecido aqui no Brasil, né? Muito pouca gente que eu saiba fala sobre Montaigne, escreve sobre Montaigne, e a Janete é uma dessas pessoas. Então, muito legal te ter aqui, Janete. Seja muito bem-vinda e estamos aqui para te escutar. Obrigada, André. Então, boa tarde a todas e todos. Eu quero parabenizar o meu amigo André por essa iniciativa, por ter proposto esse desafio. Também quero agradecer pelo convite e pela confiança em ter me incluído nesse projeto de Desconfinando as Ideias. Acho super interessante que a gente possa ter um espaço para poder discutir algumas questões que algumas vezes passam desapercebidas. O título da presente fala, então, é Reflexões a partir de Montaigne, Ética, Bom Senso e Razoabilidade em Tempos de Crise. Tempos de crise como esse tempo que nós estamos vivendo. São crises de todas as ordens, crise econômica, crise política, social, psicológica, moral, enfim, vivemos todos, de certo modo, uma crise existencial. Esse é um tempo de insegurança. Ante tantas adversidades inesperadas, o sentimento das pessoas, de um modo geral, acaba se alterando em todos os âmbitos. O inesperado e inusitado sempre nos geram insegurança. Insegurança em saber, principalmente, como se deve agir e o que se pode esperar. Logo, vivemos uma crise ética. Na ausência de normas precisas e, sobretudo, razoáveis quanto aos rumos a se tomar, estamos à deriva. Nesses momentos se intensifica o peso da responsabilidade individual, da necessidade da autonomia do pensar, do discernimento e da necessária escolha individual. O meu intento aqui não é falar de crise, senão a partir desse lugar do sujeito histórico singular, ou seja, da subjetividade. Conforme mencionou o André, a minha trajetória acadêmica tem sido sempre essa inquietação acerca do sujeito. Quando estudei no mestrado, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, depois estudando Michel de Montaigne, sempre foi buscando respostas atinentes a essa questão da subjetividade. Então, melhor dizendo, o meu propósito aqui é falar das subjetividades em tempo de crise. Tempos de crise, né?
embora com o texto do Montaigne nos seja possível fazer também a crítica ao contexto como um todo, não só da experiência individual. Mas, ainda assim, a minha apresentação, a minha fala aqui, é com o intuito de nos mantermos em estado de alerta, sujeitos, inseridos em um determinado contexto, e exercer a crítica, muito mais em âmbito privado do que estrutural, evidentemente, mas sem perdermos o cenário das políticas, como um solo no qual toda essa problemática germina. Eu pretendo aqui trazer algumas contribuições, então, do Montaigne, cujos escritos nos permitem refletir sobre a ética, sobre o bom senso e a razoabilidade em tempos de crise, como essa que estamos vivendo. Eu acho bem importante lembrar que essa minha exposição ela é bastante incipiente, porque se trata de um projeto de pesquisa recém-iniciado, o André acompanhou todas essas minhas tratativas. Então, a minha ideia aqui é apresentar algumas leituras sumariamente apontadas e que nos instigam a pensar nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Então, eu faço toda essa reflexão à luz de 4 ensaios do Montaigne, né? A obra do Montaigne, como há pouco o André mencionava, ela é pouco conhecida. Nós temos os ensaios, que, segundo a edição de Pierre Villey, então, foi dividida no primeiro, segundo e terceiro, né? Cada um tem uma característica diferenciada. Então, a obra Os Ensaios, ela é constituída de 107 ensaios, né? Que o Montaigne não escreve de forma sistêmica, né? Ele não escreveu nem tratado, então ele escreve a modo de se pintar, como ele próprio fala, né? Então, à medida que ele vai escrevendo, ele próprio vai se constituindo como sujeito, e a partir, então, dessa constituição, ele retrata o mundo e a situação que ele está vivendo, né? Então, os 4 ensaios que eu pretendo trazer aqui para essa fala é a Apologia de Raymond Sebon, que é do 2º livro, o ensaio da crueldade, também do 2º livro, o ensaio de poupar a vontade, do 3º livro, e do útil e do honesto, também do 3º livro. Convém ressaltar, porém, que não se pode falar dos escritos do Michel de Montaigne sem tocar na sua biografia, porque a obra, os ensaios e o autor não são dissociados, né, como há pouco eu dizia. Então, como o André mencionou, que poucos conhecem, me permitam apresentar o Montaigne, primeiramente, né? Michel de Montaigne, então, ele nasceu em 1533 e morreu em 1592. Ele foi filósofo, escritor e humanista francês, né, no período do Renascimento. Ele é considerado inventor do gênero ensaio pessoal. Ele publicou essa sua obra em 1580, foi influenciado por correntes filosóficas, sobretudo o humanismo renascentista. Ele se inspira no antropocentrismo, né, que é próprio do Renascimento, mas, de certo modo, ele se afasta disso quando, na própria Apologia, ele faz toda uma crítica da presunção humana, que é a ênfase do Renascimento, né? Ele é uma pessoa super culta, esse é um elemento interessante, porque ele foi educado na própria casa, ele não frequentou nenhuma instituição de ensino, e a língua materna dele era o latim. Ele demonstrou grande interesse pela escrita e pelos assuntos da história, estudou direito na Universidade de Toulouse, ele foi um grande jurista, ele, então, se ocupou dos cargos públicos, né? Ele foi presidente da Câmara, ele foi prefeito de Bordeaux. Ele, mais tarde, então, ele se afastou da vida pública, viajou por diversos países da Europa, e aí, então, ele começa a se dedicar à escrita e publica vários textos de filosofia, de literatura, de história, enfim.
foi um grande humanista, ele inspirado no movimento italiano do Renascimento, né? Então demonstrou uma grande preocupação com a condição humana, a condição existencial do ser humano. Ele se opôs à filosofia escolástica, né? Com as suas ideias filosóficas, que sempre estiveram ancoradas em três grandes correntes da filosofia, que é o epicurismo, o ceticismo e o estoicismo. E, inclusive, nessa estratificação que o Pierre Villey faz, ele vai dizer que o primeiro ensaio de Montaigne, então, o livro 1, ele tem um caráter muito mais cético, o 2 tem um caráter estoico e o terceiro é epicurista, né? Enfim, falar dos ensaios e do próprio Montaigne não é uma tarefa fácil, porque a sistematização nos escapa, o Montaigne nos escapa. Isso porque, conforme um comentador, né, Jean Starobinski, que, na sua obra Montaigne em Movimento, o Montaigne se refaz a todo momento. Por diversas vezes, ele diz que ele só escreve para os seus amigos e para analisar a si mesmo. Aí, em outras tantos ensaios, ele oferece generalizações que dizem respeito à condição humana como um todo. Por hora, ele diz que ele escreve para as próximas gerações, outras vezes ele joga tudo para a falta de sentido, ele nega a razão, qualquer capacidade de dar conta da realidade. Em outras, ele deixa claro que fundamento racional é super importante para todas as argumentações, enfim. Tem, como também o André mencionou, né, são poucos os estudiosos de Montaigne no Brasil, e uma delas, um dos focos, né, do estudo de Montaigne é na Federal de Minas Gerais, que eu fiz o meu doutorado na Unicinos em paralelo, né, em parceria com a FMG. Lá nós temos a professora Thelma Birchel, que ela tem um livro super interessante que dá conta disso, né, das razões de Montaigne. Né? E o outro, então, a outra instituição que também se sobressai nos estudos de Montaigne no Brasil é na USP, a USP, né? E nós temos lá o Sérgio Cardoso também, que é um grande especialista do Montaigne. Então, assim, o Montaigne, ele critica duramente os costumes que ele está vivendo, né? Por vezes, ele declara submissão incondicional à doutrina da Igreja Católica, no entanto, quando ele expressa as suas opiniões próprias, muitas vezes a ela ele se opõe. Em alguns momentos, ele se apresenta já na carta, no introito, né, ao leitor, como pouco dotado de capacidade de memória. Em outros momentos, ele dá mostra da sua exímia capacidade de descrever em detalhes precisos algumas situações retidas na sua memória. Né? Já no início, ele expressa o desejo de estar sempre pensando na morte, para estar preparado nela, né? Para ela, né? Que talvez o mais famoso dos seus ensaios seja o de como filosofar é aprender a morrer. E em outros momentos, ele vai dizer que é preciso livrar-se do pensamento da morte, né? Que quanto menos a gente pensar e se ocupar com ela, mais leve a vida se torna, enfim. Então, é complicado dar conta, né, sistematizar esse filósofo. Então, o que justifica toda essa alternância, porque como o próprio Montaigne adverte, né, eu cito ele, não pinto o ser, eu pinto a passagem. Então, nesse sentido, o Montaigne vai fazer, como eu disse há pouco, a pintura de si mesmo, né? Então, ele retrata nos ensaios o próprio procedimento de um homem ante a realidade insuperável do devir, em meio ao mundo que balança sem cessar, como uma gangorra perene. Ao pintar esse quadro da inconstância e do movimento perpétuo, né? Constante, sempre, ele acaba apresentando essa instabilidade da fortuna, que faz, paradoxalmente, né, a fortuna, então, como sendo o destino, e o uso
que se faz da nossa liberdade de escolha, né? Então, tem toda essa questão, a gente à mercê do destino, sujeitos livres para exercer as suas escolhas e, ainda por cima, inseridos em um determinado grupo social e tendo que se alimentar dos costumes vigentes nesse grupo, né? Então, tem no texto de apresentação dessa edição do Villei dos Ensaios, a Vasconcelos vai observar que o Montaigne ele acaba por aceitar a realidade da contingência, cuja realidade regida pelos costumes confere às ações humanas um sentido propriamente moral. Isso, pois, admitido como um campo de possibilidades que faz com que o mundo se torne o cenário das escolhas. E também das decisões ponderadas. E isso obriga o filósofo, então, a todo instante, a se atualizar de acordo com essas transformações. Por isso, essa inconstância, né, constante. Então, os ensaios se erigem como obra-prima de filosofia moral, que ela passa a ser, então, um retrato desse exercício constante de um juízo, confrontando incessantemente com a diversidade e com a mutação. A vida, né, termina sendo esse movimento, né? E ele, inclusive, afirma, eu o cito, né? Só o que está morto não muda. O que está vivo, assim como se percebe na natureza, está em constante movimento, né? Nós temos as estações do ano, nós temos o dia e a noite, nós temos constantemente esse movimento da natureza. E ainda assim o homem tem a insistência, né, e a teimosia de tentar engessar as coisas e tentar definir papéis, definir leis, definir verdades, enfim, contrariando a natureza, né? A natureza como um todo, da qual nós também fazemos parte, por mais que, por vezes, queiramos nos afastar, né? Então, conforme esse movimento constante, nos ensaios, livremente, o filósofo deixa seu pensamento fluir e ganhar forma no papel. Ele vagando de ideia em ideia, de associação em associação, o tempo inteiro. Ele não escreve para agradar os leitores e nem escreve de modo técnico ou com vistas a gerar algum tipo de instrução. Ele pretende, ao contrário, escrever para as gerações futuras, a fim de deixar um traço daquilo que ele foi, daquilo que ele pensou em um dado momento. Montaigne adotou, então, o princípio grego, conhece-te a ti mesmo. Portanto, segundo ele, a escrita é um meio de chegar a este conhecimento de si. No que tange às escolhas morais, ante a falta de valores estabelecidos, eu acho interessante se pensar, a partir de Montaigne, a questão do bom senso que eu trago, né? Porque a consciência de si, que não surge de outro lugar, senão a partir do próprio eu, né? Como o próprio Montaigne diz, né? Sou eu mesmo a matéria do meu livro, né? Ele já diz isso lá no Proeme, então. Essa consciência de sermos nós mesmos nos permite, então, ponderar as situações como elas se apresentam, né? Então, nesse sentido, ao se pintar, o artista, né, Montaigne, ele se revela a si e ele se conhece. E somente essa atenção a si é que pode lhe trazer as respostas para as próprias dúvidas. Então, Montaigne vai ser um ferrenho crítico das chamadas artes, né? Na época se chamava arte ao direito e à medicina, né? Que eram as grandes disciplinas, né? As grandes áreas do saber, né? Tanto que direito e medicina até hoje tratam os bacharéis como doutores, né? Porque na época tinham grandes status, eram as pessoas que realmente sabiam das coisas, né? Então, para ele não são as artes, a medicina e o direito que trarão as respostas quanto ao justo, né, no caso do direito, e tampouco dos remédios que poderão trazer a cura para os males do corpo, mas o conhecimento de si. É desse conhecimento de si que resulta o bom senso. E a razoabilidade, né, na tomada de decisões sobre si e sobre os assuntos do corpo, do Estado, do direito, enfim.
somente a experiência de si é capaz de responder sobre os males do corpo e não a medicina, pois não existe um remédio com ação universal, vai dizer o Montaigne. Ele entende que se nós estamos inseridos em uma determinada sociedade, se nós vivemos sob os costumes vigentes nessa convivência, é imprescindível que a gente esteja sempre em estado de alerta e que a gente consiga sempre fazer as nossas próprias deliberações e que a gente possa, embora muitas vezes aparentemente engessados neste contexto, forjar a nossa própria liberdade. Então, o texto de Montaigne traz em seu cerne o reconhecimento da diversidade dos costumes. Essa experiência da diversidade pode, de certa forma, invalidar as pretensões daqueles que creem em um fundamento natural para governar a sociedade. Trata-se de um típico problema do modelo político, né? Segundo o autor, Montaigne, pensar a política é compreendê-la como atividade humana e, como tal, tem proposições diversas para cada tempo e lugar. Ou seja, ela alterna conforme o costume e as leis de cada comunidade ou nação. E isso ele irá demonstrar em inúmeras páginas com exemplos ocorridos ao longo da história da humanidade. Nada há de natural nos costumes e nas leis, segundo ele, pois, adverte, eu cito, se as leis naturais existissem, como seria possível não encontrar nenhum traço delas na natureza? Se houvesse leis naturais, nós experimentaríamos a sua efetividade necessariamente em qualquer tempo e lugar. A moral teria permanecido a mesma desde os primórdios e apresentar-se-ia de igual modo em todas as nações. Nesse sentido, a pretensão da universalidade, segundo Montaigne, ainda que sempre paradoxal e problemática por se tratar da condição humana, ela pode unicamente ser concebida pela admissão da falibilidade da verdade e, por sua vez, da impossibilidade de uma imposição moral ou legal. Assim, Montaigne traz a questão para o singular. O que nos universaliza como humanos são as nossas diferenças. Então, nesse aspecto, é impossível pensar em leis ou moral universal, né, ante tanta diversidade de opiniões, de costumes e de gostos. Ou seja, a diversidade dos costumes invalida a pretensão de um fundamento natural para as instituições políticas, pois a bela razão não consegue abarcar essa mutabilidade e inconstância humana. Segundo um comentador do Montaigne, Brahmi, o relativismo cético de Montaigne apenas seria, no fundo, a justificação ideológica de um conservadorismo fundado sobre o pessimismo que induz uma época onde o Estado confisca todos os poderes. Então, assim, esse conservadorismo, inclusive, como eu mencionei no início, isso aqui são alguns apontamentos do projeto que eu propus agora, né, para o PPG de Filosofia. Então, isso aqui é uma das questões que eu quero tratar, essa ideia de conservadorismo que esse autor, para mim, apresenta, aponta aí no Michel de Montaigne, que, na verdade, conservadorismo é no sentido de conservar valores fundamentais ao humano. Né? Não é o conservadorismo como se conhece hoje, né? O termo como ele hoje é entendido. Então, nesse sentido, o ensaísta propõe uma concepção, uma compreensão de política como ética, né? Quando se fala nessa questão de manutenção de determinados valores, do resgate de valores fundamentais para a humanidade. Então, ele tenta fazer, né, essa compreensão da política a partir de uma dimensão ética, pois se o cenário político é constituído por pessoas, que por sua vez são mutáveis e alternantes, né? E essas pessoas farão as deliberações nesse campo, só se pode esperar uma política justa se exercida por pessoas virtuosas.
Então, por essa razão, política em Montaigne é ética. Isso nos leva a propor que a ética em Montaigne é uma ética do bom senso. Tá aí o título. Pois o problema reside na impossibilidade da universalização e, consequentemente, de uma fundamentação universal. Então, a fundamentação das leis e da política é uma questão importante, tão importante para Montaigne, que ele vai desenvolver de um modo contínuo, nos ensaios, uma crítica da ação que a afasta de toda a fundamentação e uma vontade concebida como expressão prática, pela via da deliberação e da resolução da razão. Ele dirá, Montaigne, é de crer que haja leis naturais como se vêem nas outras criaturas, mas em nós elas estão perdidas, com essa bela razão humana intrometendo-se em toda parte para dominar e comandar, embaralhando e confundindo a face das coisas segundo a sua vanidade e inconstância. Isso é lá na Apologia, que é o escrito mais cético do Montaigne, né? Mas também, conforme vimos, Montaigne desacredita na possibilidade da fundamentação dessas leis e dessa política, enfim, nos costumes, dada a mutabilidade e alternância dos próprios costumes. Enfim, é interessante se pensar nessa questão sobre a maneira na atualidade, quando a própria concepção de política passa a ser revista. No entanto, propor uma reflexão acerca de teoria política pelo viés montaigniano não é uma tarefa simples, uma vez que o próprio autor esboça no seu propósito em advertência introdutória da sua obra que o destino dessa obra é privado. E eu cito: voteio o livro ao benefício particular de meus parentes e amigos, para que, ao me perderem, do que correm o risco dentro em breve, possam reencontrar nele alguns vestígios de minhas tendências e humores, e que, por esse meio, mantenham mais íntegro e mais vivo o conhecimento que tiveram de mim. Fim de citação. Autor e obra são uma e única coisa. Portanto, não há teoria nos ensaios, mas sim posições. São sementes que são lançadas e que são contribuições para uma reflexão sobre política nesse terreno árido que estamos vivendo, né, e que possibilitam, por vezes, a frutificação de novas germinações. Então, o Montaigne ele traz à luz para se pensar nos critérios de fundamentação de determinados valores que são caros à filosofia ética e política. Embora eles tenham esse forte acento do ceticismo, algumas coisas são possíveis de se propor, né? Apesar e com a crítica aí empreendida, né? Então, é importante que se atente para esse aspecto paradoxal do seu ceticismo, né? Porque aí ele faz uma crítica radical e também perfeita dos próprios valores da sociedade. E neles aparece também a herança dessa dupla adesão. Por um lado, ele defende a necessidade de alguns elementos norteadores advindos dos costumes e, por outro, ele defende ferrenhamente a necessidade de estado de vigília constante, de uma crítica constante. Então, dito, né, apresentado quem é o Montaigne e dessa dificuldade, né, de sistematização, enfim, de se propor algo, né, a partir do Montaigne, no que concerne a questão da política, passemos à análise, então, de alguns dos seus ensaios, né? Então, para tratar essa minha proposta, eu elegi 4 ensaios e que eu imagino que eles nos sirvam como uma chave de leitura para pensarmos e pontuarmos algumas questões. Então, esses ensaios não poderiam, os 4, eu não teria outra forma de iniciar se não fosse pela Apologia de Raymond de Sebon, né, que dos ensaios, talvez esse seja o mais substancial, né,
porque ele apresenta, com a crítica que faz, né, ele apresenta a própria condição humana. Então, pode-se dizer que é uma visão antropológica, né? Na apologia, ele vai apresentar o ser humano na sua relação de afastamento do divino. Sebon foi um teólogo que escreveu uma grande obra na época, tentando justificar toda a crença, né, e toda a questão religiosa na razão. Então, a apologia de Raymond de Sebon, uma ironia, né, do título, que ele vai fazer toda uma crítica ao próprio teólogo. Então, ele propõe esse afastamento do divino. E ele escreve o humano, então, na contingência da passagem e na fugacidade do tempo. Então, o ceticismo que Montaigne empreende nesse ensaio opõe a toda razão uma razão igual. Então, quando ele critica, também através da razão é possível se promover alguma outra ideia, né, a partir daquela que se critica, enfim. O seu intuito é de negar o dogmatismo e instaurar a dúvida em relação à pretensão das teorias de apresentar a verdade acerca de qualquer coisa. Nesse caso específico era a questão da religião, da imortalidade da alma, enfim. Mas poderia ser para qualquer coisa, para tudo, né? Serve o ceticismo que ele apresenta aí. Então, no seu propósito, ele recorre à tradição cética antiga, né? Especialmente a latina, do Henri Etienne, e também a sexto empírico, né? Então, nesse ensaio, ele enfaticamente manifesta o seu descrédito à razão, e ao fazer essa crítica, ele desnuda a vaidade humana de ter na razão a fonte de todo conhecimento e o domínio do mundo, inclusive do domínio sobre todas as demais criaturas, né? Sem falar da subjugação do próprio homem. Que o homem ele é tão presunçoso que ele subjuga todas as demais criaturas, ele se julga habitar o topo da cadeia alimentar, né, pelo fato de ele ser racional, ele tem, né, esse poder sobre todas as demais e sobre o próprio humano, inclusive, né? Por essa razão, então, a leitura da apologia eu julgo ser obrigatória, pois ela possibilita a compreensão do pensamento de Montaigne acerca da humana condição, um ser, paradoxalmente, arrogante e frágil, que morre, né? Capaz de pensar, julgar e agir, mas em contrapartida, à mercê da fortuna e fadado ao próprio fim. Então, desse modo, ele situa o homem na sua condição existencial, entre o nascer e o morrer, e, contrariando toda a sua pretensão de vaidade, ele o recoloca em meio à natureza, ao nível dos demais animais, de todos os animais. Ele nega a razão, o seu maior orgulho e motivo de presunção. Qualquer valor que ela possa tentar ter, ele vai negar, né? Então, tem uma citação aqui de Montaigne que diz: não estamos nem acima e nem abaixo do restante. Tudo que está sob o céu incorre numa lei e num destino igual. Termina a citação. Então, desse modo, ele acusa a insuficiência de mecanismos da razão para responder às situações cotidianas, dentre as quais a pergunta ética fundamental: como viver? E ele critica, então, a vaidade da ciência, elencando entre as várias razões de impossibilidade da proposição de uma verdade absoluta acerca de quaisquer situações, primeiramente, a diafonia dos filósofos. Ele vai dizer que tudo é uma questão de construção argumentativa. E, em segundo lugar, a própria mutabilidade constante e a transitoriedade dos homens, que impossibilita, né, uma proposição última de verdade. Então, para ele, é difícil estabelecer um conhecimento sobre o que quer que seja como verdadeiro, pois sempre é pretensioso afirmar e sustentar qualquer argumento de modo definitivo sobre o homem e a sua condição. Isso se deve, pois, à incapacidade da razão em transcender a relatividade humana para apontar essa verdade absoluta que tanto pretende. Então, eu vou trazer uma citação, ela é um pouquinho compridinha, mas ela manifesta a ironia do Montaigne ao tratar, né, dessa presunção humana. Cito:
será possível imaginar algo tão ridículo quanto essa miserável e insignificante criatura, que nem sequer é senhora de si, exposta às agressões de todas as coisas, dizer-se senhora e imperatriz do universo, do qual não está em seu poder sequer conhecer a mínima parte, quanto mais comandá-la? E o privilégio que ele se atribui de nesta grande construção, ser o único a ter a capacidade para conhecer-lhe a beleza e as peças, o único que pode render graças por ela ao arquiteto e fazer a conta da receita e da despesa do mundo, quem lhe chancelou esse privilégio? Que ele mostre as credenciais desse belo e grande cargo. Nesse caso, o que o Montaigne, né, ironicamente, vai dizer que o mais sábio é não julgar. Então, assim é que ele se utiliza da suspensão do juízo cético, né? E ele adverte, eu cito novamente, a peste do homem é a suposição de que sabe. Então, e se tratando de produção de verdade, o Montaigne revela, através do seu ceticismo, né, essa necessidade constante de diálogo, que se tudo é uma construção, o diálogo é necessário, né? Então, ele ainda adverte, eu cito, todas as coisas produzidas por nossa própria razão e capacidade, tanto as verdadeiras como as falsas, estão sujeitas à incerteza e ao debate, né? Então, o diálogo e a necessidade da comunicação e da construção sempre vai ser algo que o Montaigne estará defendendo, né? Que bom que estamos aqui, dialogando, conversando. Então, com esse super sucinto recorte da apologia que eu faço, eu tento demonstrar a desconstrução da vaidade humana, que é empreendida aí por Montaigne, e a revelação dessa sua presunção em deter o poder. Porém, a edificação desse poder traduzido na moral, nas leis, na ciência, enfim, em toda a sua organização política, é fundamentado em verdades que sequer podem ser demonstradas e muito menos universalizadas. Portanto, elas não têm fundamento. Então, onde encontrar esse fundamento? Quando a gente lança a pergunta, né? Como devemos agir? E isso, tanto para a nossa vida privada, quanto também para a vida pública, né? Quando assumimos cargos, quando estamos no exercício, né, de algum cargo público, alguma atuação política, enfim, né? Onde nós vamos encontrar uma fundamentação, algo que nos diga, né, de um modo convincente e preciso como agir, né? Então, o Montaigne vai dizer que essa escolha, não importa se na vida privada ou na vida pública, sempre será uma escolha subjetiva. Então, não importa o cargo que se ocupe, sempre será uma pessoa, né? É bem engraçado, interessante uma fala do Montaigne que diz que do mais alto trono, o rei ainda estará sentado no próprio traseiro, ou seja, ele nunca vai deixar de ser uma pessoa, ele nunca deixará de ser um ser humano. Então, sempre as escolhas recairão sob a responsabilidade do ser humano, né? Do ente, do sujeito, né? Da subjetividade. Então, por isso, o segundo ensaio que eu trago para a gente pensar é o da crueldade, que vai ser um ensaio onde o Montaigne vai tratar o tema da virtude. A rigor, o tema da virtude é um tema que perpassa toda a obra, né, dos ensaios. Mas o que mais reflete sobre essa questão é o da crueldade. Para Montaigne, a virtude, ela pressupõe dificuldade e oposição. É uma citação dele agora. A virtude significa não sei que de maior e mais ativo do que por uma índole favorecida deixar-se conduzir docemente e tranquilamente na esteira da razão. Isso significa que, para se exercer a virtude, não basta se ter uma índole boa. É imprescindível a temperança na adversidade e na contrariedade.
E Montaigne vai citar como exemplo, um dos tantos exemplos, né? Eu trago aqui porque eu acho interessante. O Sócrates sempre será o grande exemplo do Montaigne nos ensaios. Ele traz como exemplo o Sócrates, que mantém a virtude e a temperança ao suportar a sua esposa Xantipa, né? Aí ele vai dizer: Sócrates testava a si mesmo, parece-me ainda mais duramente, conservando para exercitar-se a malignidade da sua mulher. Quantos homens fazem isso? E quantas mulheres também, né? Que vão se manter na sua virtude por suportar a adversidade, né? De muitos esposos, muitos parceiros, enfim. Bom, fechado esse parênteses, né? Ou seja, não são os momentos de paz e de tranquilidade que revelam o caráter das pessoas, mas situações de provocações. Situações de crise, né? Para a gente situar a temática aqui dessa exposição, né? Então, nesse ensaio da crueldade, o Montaigne, elencando vários exemplos, ele discorre sobre a virtude. E o título, porém, nos intriga, né? Porque falar de virtude a partir da crueldade, afinal, o que é a crueldade? Então, a crueldade pode ser entendida como o sentimento de prazer na dor do outro. Trata-se de um sentimento diferente da raiva. Em nosso cotidiano, nós temos exemplos de crueldade, né? Como os inúmeros exemplos que nesse ensaio Montaigne nos apresenta, né? Nós tivemos recentemente a situação do rapaz, né, que foi espancado na porta do supermercado, né? E que era um ser humano, né, um cliente da rede de supermercados, um ser humano negro, e ele foi espancado até a morte. E que isso não nos traz nenhuma outra justificativa para aquelas cenas horrorosas, né? Que não seja a crueldade. As imagens daquele ato violento revelam a frieza do homem ante seu semelhante. E aí, falar em semelhante, tem também um outro ensaio dos canibais, que o Montaigne vai mencionar que os índios, porque os canibais, ele é o resultado de entrevistas que Montaigne fez, inclusive com índios brasileiros que foram levados para a corte francesa, e exibidos lá, assim como no zoológico exibem os animais, eles eram exibidos lá, e Montaigne acabou entrevistando com um tradutor, e uma das coisas que lhe chocou foi que esse índio estava, né, participando lá de um jantar, enfim, e depois ele confessou a Montaigne que ele não conseguia entender, que andando pela rua ele via tanta gente em condição de pobreza, de miserabilidade, e que ele não conseguia entender isso, como é que os homens, né, conseguiam viver de modo tão dísparo, que de um lado tamanha riqueza, né, tamanha pompa, e essas mesmas pessoas conseguem conviver com pessoas na mendicância, passando fome, passando trabalho, que na ideia deles, essas pessoas são as metades, e que as metades, como eles chamam, né, o seu semelhante, eles não podem se tratar de modo tão diferente, né? Então, assim, agredir essa metade, né, se nós formos pensar a partir desse conceito, dessa compreensão, né, de um outro ser humano, agredir essa metade até a morte, sem um motivo, porque não era raiva, não era nada, né? Não havia um motivo passional. Então, não teria outra definição senão a crueldade. Então, o próprio Montaigne, ele aponta como um ato extremo de crueldade, né, que um homem mate outro homem, não por cólera, nem por medo, mas apenas para vê-lo morrer. Então, trazendo também uma frase essa frase aí do Sêneca, né, nos leva a pensar, né, no quanto nós estamos vivendo de um modo invertido, né, de tudo aquilo que se espera de humanidade. Então, tratando essa coisa da crueldade, ele traz isso, né, à luz.
E aí eu compartilho com vocês aqui um trecho que é bem longuinho até, que a gente se espanta com a existência da maldade nas pessoas. Desse ensaio, então, da crueldade. Começo a citar. Vivo numa época em que somos pródigos em exemplos inacreditáveis desse vício, a crueldade, devido à permissividade de nossas guerras civis. E não se vê nas histórias antigas nada mais extremado do que a vivência que dele temos todos os dias. Mas isso não me acostumou a ele. Mal podia persuadir-me, antes que o tivesse visto, que houvessem pessoas tão monstruosas que simplesmente pelo prazer de matar quisessem fazê-lo, retalhar e mutilar os membros de outrem, aguçar o espírito inventando tormentos inusitados e mortes novas, sem inimizades, sem lucro, e com a única finalidade de desfrutar do agradável espetáculo de gestos e movimentos lastimáveis, dos gemidos e palavras lamentosas de um homem morrendo em agonia. Fim de citação. O maior temor de Montaigne, que é também o nosso, é de que essa desumanidade seja uma propensão natural. Mas esse seria o desiderato. Né? Nós teríamos que, então, voltar a toda aquela discussão, né, da bondade natural, Rousseau, Hobbes, enfim. O que nós sabemos é que, quando se pensa em uma convivência pacífica, a crueldade não tem lugar. Nenhuma espécie de crueldade. Nem mesmo com animais. Que, aliás, ao final desse capítulo, Montaigne apresenta vários exemplos de bons tratos com animais em defesa da não crueldade. E aí é que é a questão do título da virtude, né? Que ele vai mostrar, então, que existem pessoas virtuosas, por exemplo, reis que tiveram seu cavalo e que, no final, trataram super bem, né? Exigiam os maiores cuidados com o animal, enfim, vários exemplos, outro de um cachorro que, né? E por aí vai, que mostra, então, a virtude que seria essa propensão, né, para a prática de atos bons, atos generosos, enfim, né, que se pense na bondade humana. Há que se pensar, porém, que ainda que seja, né, a crueldade, que ela seja uma propensão natural ou um desvio de caráter, ela não pode ser ignorada. É preciso problematizá-la na busca de solução. Por isso, convém acreditar, aí é uma esperança minha, né, que por meio da educação seja possível minimamente se amenizar tais propensões e que a virtude, a bondade, ela prevaleça como baluarte para a convivência humana. Talvez por essa razão, nesse ensaio, o filósofo tenha dado ênfase à virtude como sendo um esforço por contrariar a natureza maligna e resistir a esse vício, considerado por ele um desvio de caráter. Bom, então, nessa nossa trajetória, né, nós entramos no terreno da ética. Daí eu trago a contribuição de mais um dos ensaios, né, onde o autor contrapõe as suas experiências políticas às experiências privadas. Esse é o capítulo de Poupar a Vontade. O texto desse capítulo, então, Montaigne apresenta um teor mais ético e prescritivo. Trata-se de uma crítica das paixões, da recusa da afeição excessiva às coisas, da adesão demasiadamente estreita do sujeito a tudo que lhe é alheio, e da servidão a que tal adesão conduz. De poupar a própria vontade, realiza-se sobretudo num contexto em particular, da política. Nesse texto, o Montaigne alerta o leitor para o risco da perda da própria liberdade numa circunstância precisa, a da dedicação à vida pública e às ocupações a cargos públicos. Então, de 1581 até 1585, Montaigne foi prefeito de Bordeaux. Então, nessa ocasião, ele foi acusado por alguns detratores
de não ter aplicado o bastante, não ter se aplicado bastante, de não ter feito nada de marcante durante esses seus anos de mandato, né? Então, que foram 2 mandatos. Então, nesse sentido, ele responde às acusações fazendo uma crítica das paixões em geral e, em particular, das que pertencem a esse contexto político. Isso porque ele visava, com a sua aparente falta de aplicação aos deveres de prefeito, evitar a paixão que tantas vezes oculta-se, né, por detrás de todo esse engajamento, que é a ambição, desejo de honras, glória, renome, enfim. Ele esperava, sobretudo, evitar um duplo perigo, ao mesmo tempo ético e político, de comprometer a própria liberdade numa busca servil da glória e também de subordinar o bem coletivo ao interesse pessoal. Ele vai dizer, né? Eu vou citar: o principal encargo que podemos ter é para cada qual a condução de si. E é para isso que estamos aqui. Quem pessoalmente deixa de viver sadia e alegremente para com isso servir a outrem, em minha opinião, tem um partido mau e desnaturado. Fim de citação. O ensaísta opõe a intranquilidade dos homens que se entregam à vida pública e que acabam se deixando sufocar e arrastar por suas ocupações e cargos, a tranquilidade com que ele próprio desempenhou a função de prefeito de Bordeaux. Como ele diz, consegui misturar-me com os cargos públicos sem afastar-me de mim, sequer a distância de uma unha, e dar-me a outrem sem me tirar de mim mesmo. Então, ao combater a afeição pelos cargos e distinguir-se dos papéis, né, que ele ocupava, ele pôde finalmente encontrar a tranquilidade que a busca da honra não lhe trazia. Ao mesmo tempo em que passa a poder buscar no exercício desses cargos o fim próprio da vida pública, que seria o bem comum. Esse movimento é realizado também por Montaigne, né, quando ele examina a relação do indivíduo com o partido a que pertence. No caso, o partido religioso. Né? Em nenhum momento ele recusa a adesão convicta a um determinado grupo e nem mesmo a certeza de que se poderia ter uma melhor posição, né? Ele entendia que era necessário que a gente tomasse um partido, né? Mas ele diz assim: eu me agarro firmemente ao mais são dos partidos. Então, essa recusa e a adesão sem crítica, né? A incapacidade de discriminar os erros dos aliados e reconhecer os acertos dos adversários, enfim, é uma conduta do Montaigne, né? E que ele entende que deveria ser a conduta da maioria dos homens. Eu faço aqui, então, também uma citação dele, que ele vai falar como seria o seu modo de agir, né? Eu cito: quando minha vontade entrega-me a um partido, não é com uma obrigação tão violenta que infecte o meu entendimento. Eles adoram tudo o que está ao seu lado. Eu nem sequer desculpo a maior parte das coisas que vejo do meu próprio lado. Então, essa questão, né, do estado constante de vigília, de não deixar-se contaminar pelas necessidades do partido. É interessante notar, o André mencionou também na minha apresentação que a minha dissertação foi em Sartre e Albert Camus. E justamente nesse aspecto, o Camus coincide com essa ideia do Montaigne, porque o Camus também, e essa foi a discussão que eu levantei na minha dissertação, que era 2 termos, revolta e revolução. Revolta para o Camus é diferente da revolução que o Sartre propunha, né? Porque o Camus vai dizer que quando nós aderimos ou nos filiamos a um determinado partido, no caso ali da discussão dele com o Sartre era a revolução, nós acabamos colocando em suspenso a nossa própria liberdade, porque a gente tem que se alimentar daquilo que está sendo proposto, né, pela ideologia do partido.
Do mesmo modo, quando Montaigne diz, né, aqui, ó, eu sequer desculpo a maior parte da minha própria posição, não deixo a minha própria posição ficar, né, imune da minha crítica. Imagina se eu vou aderir à vontade de um determinado partido. Segundo Friedrich, que é um dos seus intérpretes, né, nesse ensaio, o Montaigne vai apresentar um movimento dialético, tanto de humilhação quanto de afirmação do homem. E ele vai, esse comentador vai dizer que toda a estrutura, né, dos ensaios está nesse sentido. Então, à medida que enaltece e afirma o homem, ele também coloca o homem, né, no sentido oposto, no seu estado de insignificância, né? Então, seria uma espécie de humilhação. Esse autor também considera que o Montaigne ele fornece, com a sua própria atuação política, mais um exemplo da afirmação da condição humana, que é frágil, contingente, complexa, mistura de bem e mal, razão e paixão. Segundo o comentador, o ensaísta, ele restringiria ao máximo a sua aplicação aos cargos públicos, né, que seria a obrigação que se lhe imporia, né, ao próprio cargo, em nome de uma livre disposição de si mesmo, do máximo de espaço que pode conceder às próprias pulsões. Optaria, então, o Montaigne por um grau mínimo de intervenção sobre a ordem pública em nome de um deixar correr, porque ele entendia que as coisas se organizavam. Inclusive, o Montaigne foi conselheiro no momento de crise, os reis o procuravam para lhe pedir conselhos, né? Então, ele era um bom apaziguador e sempre apaziguava nesse sentido. Quanto menos paixões se emprega, né, seja num conselho ou seja nas nossas próprias deliberações, mais sucesso a gente tem de ter uma decisão, uma deliberação mais acertada e mais justa, né? Então, o Montaigne vai, por fim, né, ele vai estar se ajustando à condição humana nessa sua apresentação ou revelação mista, né, que seria tanto de precariedade, porque nós não somos providos de ferramentas suficientes para poder dizer é assim ou não é desse modo, né? Quanto dessa capacidade que nós todos temos e que temos que fazer uso da nossa liberdade. Então, mais uma vez aqui é essa questão paradoxal. Nós temos liberdade. Pela nossa liberdade, ou como Montaigne, ele não gostaria de ter que estar desempenhando cargo nenhum, ele não gostaria de ter que estar intervindo nas discussões da cidade, enfim, né? No meio dessas crises todas. Mas a gente não pode se alhear a isso. Nós não podemos não querer viver em sociedade, não tem como. Isso me faz lembrar um texto do Immanuel Kant, né? A ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolita, que vai mostrar essa dialética, né, entre a necessidade de uma vida em sociedade e também a necessidade da nossa própria liberdade. Aí o próprio Kant vai dar o exemplo das árvores, né, que elas acabam, por uma necessidade de sol, algumas acabam crescendo mais do que as outras na floresta, enfim. Então, é preciso a existência desse grupo para, a partir daí, exercermos a nossa liberdade de escolha, né? Então, do mesmo modo, também o Sartre vai falar, né, Entre Quatro Paredes, né, uma das suas peças de teatro, né, O Inferno São os Outros, e por aí vai. Nós não temos como fugir a isso, nós temos que conviver com os outros. Então, por fim, né, esse ensaio de poupar a vontade vai revelar essa dosagem do empenho do Montaigne nos cargos públicos e que mostra aí também, né, que essa atuação política se funda nessa necessidade de uma organização social e que, né, por alguma razão coube a ele, né,
mas que também existe a necessidade de a vida pessoal, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra. Por esse fato, então, ele acredita que é possível que se leve a ideia da tranquilitas, né? do termo da tradição helenística, né? Da ideia da vida em sociedade com tranquilidade, mas sendo fundada numa ética que já é uma herança, né, que se tem, que essa ética pessoal ela tem que ser manifesta nas atuações políticas, né? Então, essa ação na comunidade, a atuação política é algo que parte da ética pessoal para poder regularizar. Então, esse é exatamente, né, o ponto que eu retenho, porque para Montaigne, então, eu tento demonstrar isso, e essa é a minha ideia, o que eu estou lançando aqui no meu projeto para os próximos anos, né? É de que, em Montaigne, a ética individual é imprescindível para o exercício dos cargos políticos. E o que se pode perceber é que, nesse ensaio, o Montaigne nos remete à análise do nosso quadro político hoje, né? E do quanto os afetos têm interferido nas ações políticas em nosso país. No quanto as opiniões têm sido contaminadas por interesses individuais e têm dividido a própria sociedade, que não consegue discernir entre o que é o verdadeiro, o que é o justo, o que é fake news, o que é verdade, o que é discurso ideológico, enfim, né? Ontem, por exemplo, eu vi uma postagem nas redes sociais, e que era uma discussão a respeito do lockdown, né? Que parece que está vindo uma segunda onda, então as pessoas agora já estão começando a se armar contra isso. Mas a gente sabe que isso não é uma decisão política, ao menos não deveria ser. É uma decisão que leva em conta o bem-estar das pessoas, a saúde das pessoas, o mínimo de risco, né? Na questão da exposição e por aí vai. Então, o que nós vemos hoje é essa coisa, né? Que acaba colocando tudo, né? No mesmo patamar, e não existe mais essa crítica, né? E esse olhar descontaminado pelos interesses particulares ou de algumas corporações, grandes corporações e por aí vai, né? Então, na maioria das vezes, o que a gente acaba vendo é que esses discursos se tratam de um aviltamento do direito das maiorias desassistidas, e que, na maioria das vezes, são ignoradas por essas políticas públicas, né? Então, enfim, para trazer mais um elemento, eu parto para o quarto e último ensaio, né, que é do útil e do honesto. Então, nesse ensaio, o Montaigne vai tratar de um tema muito atual, que é a questão dos deveres do indivíduo para com o público. O tempo que ele vai escrever esse ensaio é o tempo de guerras civis, né, e ele, na condição de prefeito, então ele acabou se envolvendo em muitos assuntos e estabeleceu muitas negociações entre os partidos. Nesse ensaio, ele faz críticas às teses do Maquiavel, da incompatibilidade entre a política e a moral, né? E vai fazer uma grande defesa. Já está bem adiantada a nossa hora aqui, né? Até por conta do atraso do nosso início, né? Mas desse ensaio, eu gostaria de reter. Ele vai fazer vários exemplos mostrando, né? Que através também dos maus exemplos, que servem como exemplo, que os maus exemplos também nos tocam e fazem com que a gente repense, né, determinadas práticas. E aí ele vai demonstrar, né, até contrário a essa questão do Maquiavel, de que os fins justificam os meios, enfim, ele vai dizer, o Montaigne, ele adverte, e eu gosto muito dessa frase: prefiro falhar a causa do que a mim. Então, eu gostaria só de reter isso, e que também nesse ensaio ele vai falar da questão da necessidade da conversação, de que é preciso, já que tudo se trata de uma construção de opiniões, que é preciso que haja muito diálogo, enfim, né?
Isso. Então, eu vou pular um pouquinho esse, para não me alongar muito, e já vou agora para os finalmente. O que nos ensina hoje Montaigne nesses tempos de crise? Bom, a situação está posta, né? Tal como no tempo do Montaigne, temos inúmeras contradições hoje, né? Esse nosso cenário revela atrocidades, estupidez, ganância, egos inflados, políticas de retrocesso, ênfase nas políticas econômicas e menos em políticas sociais, discriminação, crueldade, um sistema jurídico que temos aí petrificado, inflexível, falta de humanidade estrutural, social, falta de respeito às diferenças, enfim, falta de valores fundamentais à convivência humana e também de normas para viabilizar essa convivência pacífica e possível. Em razão disso, o título, né, dessa nossa fala, a partir do Montaigne, Ética, Razoabilidade e Bom Senso em Tempos de Crise, trazendo, então, né, buscando aí a luz através, né, dos escritos aí do nosso querido Montaigne. Então, razoabilidade é um termo que pode ser entendido como discernimento, ponderação. Trata-se de um termo que é muito empregado na área jurídica. E a ponderação é essa que é tão enfatizada nos ensaios, né? E que seria justamente o eixo principal para que se busque renunciar aos julgamentos absolutos. E estando em relevo aí a prudência, tal como salienta um autor de Montaigne que escreve Razão Tênue em Montaigne, né, que vai dizer assim que o Montaigne ele não se compraz com esse dogmatismo do seu tempo e ele recusa externar julgamentos engessados. E ao contrário do que hoje nós podemos presenciar, né, que o engessamento, né, por exemplo, no judiciário é uma coisa terrível, né? Então, tem uma frase do Montaigne que eu acho também interessante, que eu gostaria de resgatar, né? Que ele vai dizer, seguros e convictos há apenas os loucos. E isso me lembra também de um texto do professor Jaime Paviani, professor da UX, que é Ensinar e Deixar Aprender, um livro dele, que ele vai dizer, só os tolos têm certeza absoluta do que dizem. Os sábios relativizam o seu conhecimento. Sabem que esse conhecimento reflete os limites humanos. Então, assim, a consciência da falibilidade dessa verdade absoluta pode ser o anúncio de esperança de algo novo que possa surgir, né? Então, o que nós podemos entender é que essa razoabilidade nas decisões ela é imprescindível para que a justiça possa ser feita, né? Então, mais vale a suspensão do juízo do que a aceitação de algumas verdades dogmáticas, né, que estão postas. Então, convém reforçar que o que salta aos olhos aqui dos mais comuns dos mortais é que no nosso país nós temos uma política e um ordenamento jurídico que favorece o corrupto, inocenta culpados, condena inocentes, o que por sua vez manifesta de igual modo o absurdo, né, que nós vivemos em âmbito estrutural. A razão disso é que somos levados a propor a razoabilidade. Esse tempo de crise que vivemos requer prudência nas decisões e vigília constante. Isso me faz lembrar um texto de Paulo Suez, que é um texto como Hóspedes na Tenda de Abraão, em que o autor menciona a existência do índio e do pobre brasileiro como a quebra na normalidade, né? Como uma ruptura das molduras do sistema econômico neoliberal e que os ignora. Então, essa presença mostra algo que não está conformado, ajustado, mas pode também, ao anunciar a contradição, sinalizar outra saída. O Suez alerta que a presença dos povos indígenas em nossa sociedade é como a presença dos hóspedes na tenda de Abraão, anunciam o filho que nascerá do ventre estéril de Sara. É o que a crise pode representar. Então, nesse turbilhão de contradição e de ausências, de valores, de ética, de empatia, de solidariedade, de políticas públicas inclusivas, enfim, de ausência de bondade, algo se anuncia, né? Então, a crise nos traz esperança. Como nos lembra Montaigne, não pode haver a discussão sem contradição. Então, é na contradição que pode surgir o novo, como síntese dialética. No futuro estão todas as possibilidades. E a ideia do bom senso
é porque o bom senso pode ser entendido como uma qualidade que reúne as noções da razão, da sabedoria, caracterizando as ações que são tomadas de acordo com essas regras, né, de sabedoria, enfim. E Montaigne, ele, nos seus escritos, ele alerta para essa incapacidade de julgamento de certos fenômenos pela esteira da razão. Também ele vai dizer que a sensibilidade e sentimentos são essenciais na constituição dos nossos julgamentos, mas que eles também não bastam, eles não são o suficiente. Então, falta o equilíbrio. O equilíbrio é o bom senso, né? É imprescindível ter o bom senso como baluarte para a deliberação constante, se a nossa pretensão é fazer escolhas acertadas e justas. E indo já para o final. E a ética? Bom, talvez a mais fundamental contribuição do Montaigne para a ética seja a resposta de Antístenes a quem lhe perguntava qual a melhor aprendizagem. E ele respondeu: desaprender o mal. A pergunta que se faz aqui é: como desaprender o mal? Se sabe que é necessário, mas de que maneira, né? Então, talvez essa incumbência seja dada à educação e à filosofia, sobremaneira. Então, eu penso que as humanidades, de modo geral, têm uma grande responsabilidade pela frente, né? Nessa repaginação da história, cujo movimento constante e alternância é recoberto de crises que nos impulsionam na busca de convergências e convivências mais humanas. O mais importante é retermos o caráter de mudança e alternância que nos apresenta Montaigne, pois, a partir dessa constatação, colocamos-nos na condição de humanos, à medida que concebemos o nosso lugar nesse mundo em transformação constante, como protagonistas e atuantes. Dada a falibilidade dos atuais modelos evidenciados com a crise, que nos resta? Talvez restam-nos as brechas que se abrem como essa, Desconfinando as Ideias, para desenvolvermos um pensamento mais autônomo, reflexivo e mais humano. Esperamos que o bom senso esteja acima dos extremismos, dos fascismos, das intransigências, das deliberações protocolares ou impostas verticalmente. Nesse sentido, eu quero salientar a minha insistência de que a política requer ética, como enfatizou Montaigne. Agradeço aos que me ouviram até o final dessa exposição e eu peço desculpas pela simplicidade dessa apresentação, mas, como já foi dito, é o início de uma trajetória, né? O André acompanhou aí, eu submeti esse projeto agora em outubro e pretendo trabalhá-lo ao longo dos próximos anos, né? Então, enfim, se de algum modo eu tenha provocado alguma inquietação ou instigado vocês à leitura de Montaigne, eu já me dou por muito satisfeita. Muito obrigada. Nossa, foi muito bom, Janete. A gente que te agradece por essa palestra tão generosa. Você falou, se desculpando aí da simplicidade, mas eu não acho que simplicidade seja algo que a gente tenha que se desculpar, né? Simplicidade é uma grande qualidade e muito rara, né? E que às vezes a gente costuma confundir com simploriedade, né? E a tua fala foi tudo menos simplória, né? Então, eu acho muito instigante, muito sedutor esse estilo de pensamento, que me parece que é o do Montaigne, né? Que tem um argumento que é simples, né? Que é tão assim transparente, né? E que por conta disso me parece nunca vai perder a sua atualidade, né? Muitos autores posteriores a Montaigne, quando a gente lê e quando a gente escuta os especialistas, né, falando, a gente fica assim, puxa, mas está muito ultrapassado isso aí, né? E autores como Montaigne, que eu colocaria assim como sendo desses assim que foi tocado profundamente pelo espírito cético, né? Como você bem demonstrou aí na sua exposição, eles nunca vão deixar de ser atuais, né? Muito interessante de pensar em tudo que você falou, e principalmente nessa questão da ética e da política, né? Da política como ética, no contexto que a gente está vivendo, né? De eleições, né? Não foi, queria dizer a vocês que não foi
encomendado, tá? Foi uma feliz coincidência a gente ter a fala da Janete. E, claro, ela provavelmente, preparando a fala, ela acentuou, né, essa questão da política, né? Mas não foi nada combinado o fato de que a gente está há 2 dias de escolher, né, nas cidades brasileiras, o prefeito ou a prefeita no segundo turno, né? E é muito. Eu fiquei assim pensando assim, será que o Montaigne foi um bom prefeito lá em Bordeaux, né? Muito interessante pensar isso aí, né? Porque eu fico imaginando assim a pessoa dedicar a sua vida como ele dedicou ao pensamento, né, a essas inquietações e a essa preocupação com a mutabilidade, né, com a inquietação, né, essa ideia de que se estamos vivos, estamos nos modificando o tempo inteiro, né? E como você falou, assim, isso me parece que é uma questão assim constante, né, até na própria lógica, digamos assim, do ensaio, né? Como você falou. E aí, ao mesmo tempo, ele não recusar fazer parte de estruturas do poder, né? Que, digamos, acredito que já naquela época, quer dizer, nunca deixou de ser uma coisa muito difícil pelo fato de que você não está sozinho, de que você tem que negociar, de que você tem que lidar com coisas que pretendem ser assim eternas, né? Enfim, o próprio conceito de poder me parece muito avesso a essa ideia de instabilidade que ele tanto enfatiza, né? De mutabilidade, né? E uma coisa assim que me deixa profundamente assim, digamos, decepcionado, né, com o quadro político é ver como os candidatos, em geral, não são fiéis às suas próprias convicções, né? Assim, a gente vê assim como até na esquerda, né? Eu estou até assim falando assim do ponto de vista assim de uma esquerda assim, né? De uma esquerda crítica, é decepcionante, né? Porque você vê as alternativas que a gente tem, né? Do lado esquerdo, extremamente vendidas, né? Assim, quer dizer, a pessoa basicamente formando a sua imagem, né, a sua campanha, enfim, o seu programa, de acordo com a tendência mais rasteira, né, mais com o senso comum mais pobre, né? A gente está vivendo uma época de conservadorismo, de retro. Não sei se está correto a gente dizer que é retrocesso, sabe? Assim, eu fico em dúvida se a gente não fica muito apegado quando a gente fala em retrocesso a que a gente estava num processo assim de evolução, né, de expansão, e isso aí eu acho que é um pressuposto meio falho, assim, né? Então tem muita gente que fica falando que nós estamos retrocedendo, né? Enfim, não acredito que seja por aí, mas certamente é uma época, comparando com outras, de fechamento, de obscurantismo, né? De fanatismo, né? De posições que não precisam ser necessariamente religiosas, mas posições assim irracionais, né? Que tem tudo menos razoabilidade, né? Menos assim o mínimo bom senso, né? E entre essas coisas todas, uma tendência muito lamentável assim de candidatos a querer se adequar a esse gosto rasteiro, né? A essa opinião muito pobre, muito conservadora, e que aí deixa a gente realmente consternado, assim, né? Desinteressado, né? Enfim, eu fico pensando, Janete, assim, só para deixar você respirar um pouco, porque eu quero te ouvir mais, né? Eu fico pensando o que é que seria um Montaigne candidato a prefeito de alguma cidade brasileira, hein? O que tu acha? Só para provocar um pouco, né? E Ele botar um ficaria, pouco no de mínimo, humor. consternado com a realidade que ele iria encarar. Né? Perto das guerras civis da França, hoje o que a gente vive aqui, uma guerra nas ruas, né? É pouco. As guerras civis seria pouco perto do que a gente vive aqui. Nossa guerra do dia a dia, né?
voltando à questão do início da tua fala ali que tu mencionas, né, o Montaigne. Montaigne é maravilhoso e aquilo que ele fala realmente fala com sentido, nos toca. E ele fala de tudo. E um sujeito vivendo e anotando as suas experiências, suas vivências, somos nós vivendo a partir do nosso próprio contexto, com todos os nossos problemas, sejam de cunho pessoal, afetivo, ou, né, no exercício do nosso trabalho, tudo que ele relata ali é o que a gente vive. Então, a gente se identifica com ele. Conde Sponville prefacia uma edição do texto A Vaidade, e ele menciona que os ensaios é um livro que qualquer um de nós gostaria de levar para o túmulo, né? Levar para o seu leito de morte, não para o túmulo, porque o túmulo ninguém vai ler. Misturei agora com as amebas lá. Levaria para o seu leito de morte, porque quem de nós iria querer ler a Crítica da Razão Pura do Kant nos últimos minutos da nossa vida? Mas os ensaios faria sentido. Entendeu? Os ensaios fazem sentido. Os ensaios, ele pulsa vida. Cada coisa que a gente lê, nossa! E aí também, como tu mencionas aí, que muitos acabam tratando questões que o Montaigne inaugurou, né? Eles não mencionam o Montaigne. Então, agora que eu estou levantando a bandeira em defesa do Montaigne, né? Descartes, por exemplo, se utiliza da dúvida cética do Montaigne, né? Ele começa com a dúvida do ceticismo do Montaigne, que o Montaigne traz, né, a dúvida. Nietzsche tem várias passagens. O Nietzsche ainda, em algumas vezes, ele menciona o Montaigne. Tu participaste daquela banca da menina, né, que foi a minha orientanda, que fez sobre educação, que é de um livro da educação das crianças, do Montaigne. Nesse livro tem uma frase do Montaigne, né, dele, óbvio, o livro é dele, que diz que é melhor uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia, que é onde ele vai contrapor a questão da memorização, que não quer dizer nada com sabedoria, com, né, capacidade de reter informações da memória. Tá, tudo bem, é uma boa competência, né, de uma pessoa, mas isso não significa inteligência e nem sabedoria, muito menos sabedoria, né? Então, depois o Morin tem essa frase e não diz que é do Montaigne. E outras tantas que volta e meia a gente encontra, né? Eu acho que, realmente, por conta desse modo, né, o gênero ensaio que ele escreve, ele foi pouco valorizado, mas era um autor que deveria ser relido e ressignificado. Quanto a ele, prefeito, acho que seria uma ótima pessoa, porque ele seria um prefeito de prudência, né? Virtuoso e tudo aquilo. E ele realmente era coerente. Aquela frase dele eu acho sensacional. Eu prefiro perder a causa do que a mim. Isso ele levou, né, a vias de fato. Assim, a vida dele toda sempre foi em torno disso. É falso, né? O debate. Eu sou um cara assim, sempre a vida toda, desde criança, muito envolvido com campanha, né? Isso é coisa de família. E por mais que eu tenha me decepcionado, assim, principalmente com a esquerda, né? Nos últimos, sim, porque com a direita eu nunca tive ilusões, né? Mas assim, a gente que é de esquerda no Brasil está decepcionado, né? Tem, né? Digamos que a gente, né? Nos últimos anos sofreu bastante decepções aí. Mas por mais que eu tenha assim, esteja assim, digamos, desencantado, é sempre uma coisa que eu gosto de ver, de acompanhar, enfim, de torcer, assim, né? Por viradas, né? Por mudanças assim na estrutura geral. E aí volta e meia eu ainda insisto em ver debates, né? Não sei vocês, mas assim gosto de ver, assim, pelo menos pedaços assim de debates. E é triste, sabe? É triste porque assim os candidatos eles têm tudo menos dúvidas, né? Eles não admitem um
uma faísca de hesitação, de dúvidas. Então fica, e a gente está vivendo numa época verdade. completamente, sabe, completamente assim relativizada, enfim, plural, né? A gente tem, vamos admitir que a gente realmente não tem a chave da verdade, das soluções, né? E como seria interessante um candidato que tivesse a coragem de aparecer, sabe, sem edição, né? E que dissesse: eu não sei o que fazer, eu vou me colocar à disposição para a gente juntos, né, no diálogo, no processo político verdadeiro, participativo, né, achar caminhos, né? Mas obviamente que essa pessoa não seria, ela teria o meu voto, mas não seria eleita, né? É muito bom isso, André, que tu colocas. Todo mundo pode fazer tudo, tem solução para tudo, né? Me parece que um pouco falta realmente a humildade de admitir, olha, eu estou aqui, eu pretendo ocupar esse lugar, mas eu quero encontrar conjuntamente com vocês, que isso seria a verdadeira democracia, né? Eu quero encontrar soluções conjuntas, eu não farei nada sozinho, eu estou aqui para agregar, para somar esforços, né? Formar uma equipe de pessoas esclarecidas, pessoas honestas, pessoas do bem, enfim, que se tente propor algo diferente. Eu não tenho resposta para isso tudo. Mas não é o que, né? Então a gente vê a hipocrisia, né? A falácia. Quando tu chega com tudo pronto e que tu tem solução para tudo, é no mínimo falacioso o discurso, né? É bem complicado. Mas só para provocar um pouquinho mais, então, se a gente pegar, assim, no segmento que vocês estão falando, se a gente pegar essa frase do Montaigne que fala, né, eu prefiro perder a causa do que a mim, será que se a gente levar isso realmente de uma maneira bem radical, a gente vai votar? Por que a gente, assim, a gente faz toda essa crítica, né? E tem muita gente fazendo críticas às abstenções e tudo, né? E por que a gente vai votar, então? Né? Eu não estou dizendo que a gente não tenha que ir ou que não tenha, tá? É uma... para provocar, uma pergunta. Assim, para pensar isso, né? Então, se a gente fosse encarar isso... Bom, se a gente percebe tudo isso, essa pobreza né, de discursos que... Primeiro, assim, que talvez seja... Isso é interessante para que a gente, assim, não tenha ilusões com esses lugares. Eu acho que, nessa medida, tipo, não, a gente não pode... Por que a gente cria ilusões com esses lugares, né? E o quanto que, de repente, a gente está tão habituado a realmente não ver ninguém nesses lugares, ocupando esses lugares com muito pensamento mesmo, né? Não dá ibope, a Patrícia botou ali isso não dá ibope, não convenceria quem, né? Então, eu acho que a gente se habituou demais a achar que as pessoas que ocupam esses lugares é assim mesmo, elas não é assim mesmo, elas têm que levantar essas bandeiras, elas têm que fazer isso que elas fazem, elas têm que, né, fazer os discursos que a gente está ouvindo por aí. Então, mas a gente, de certa maneira, adere a alguma coisa, né, a uma espécie de obediência aí, e vai lá votar, né? Então, eu queria aproveitar e falar uma outra coisa, Janete, muito legal, assim, eu não tenho a leitura que tu tem de Montaigne, mas eu sou muito curiosa, assim, pela obra dele, li algumas coisas, assim, bem soltamente, assim, né? E tem, inclusive, uma sketch do grupo de teatro que a gente aproveitou pegou frases do Montaigne, assim, porque tem toda várias ótimas. Nossa, maravilhosa, porque a sketch fazia justamente uma crítica da identidade, queria provocar, na época, uma discussão bem no âmbito da psicologia, mas não somente, né, mas assim, dessa identificação, né, que muitos modos de pensar a psicologia faz, né, quem tu é essencialmente, toda essa ideia de uma verdade que cada um traria, etc.
E aí o Montaigne tem frases maravilhosas para justamente contrapor isso, né? Essa ideia dessa inquietação constante, de que tudo está mudando e tal. Então, foi muito legal, assim, me aproximar. Foi essa aproximação que eu tive, assim, né? E eu fiquei pensando um pouco, assim, sem ter nenhuma resposta, mas eu fiquei pensando, assim, essa questão do bom senso e da razoabilidade, sabe? Se de certa maneira, eu entendo quando tu fala isso, sabe? Eu entendo que, assim, aqui que tu tá apelando, assim, aqui que tu tá pedindo, né? Mas eu, por outro lado, penso que o bom senso e a razoabilidade são ferramentas do que está aí, sabe? Do que sempre esteve aí, numa certa medida, sabe? No sentido, assim, de que o bom senso... Quando que a gente apela para o bom senso, sabe? O bom senso é aquela ideia, assim, que está relacionado a uma direção verdadeira do pensamento, assim, não. Se a gente afastar todas os maus juízos, nós vamos chegar àquilo que é mais justo, aquilo que é verdadeiro, né? Então, de certa maneira, é como se a gente acreditasse nessa direção. E se a gente for ver, é sempre isso que está em jogo, assim, na nossa cultura, de certa maneira, essa crença nessa direção do verdadeiro é o que está nos detonando, né? Desde sempre, né? Então eu fico pensando nisso, assim, se a gente fala, eu entendo e tu caracterizou esse bom senso, eu entendo que tu tá chamando para outra coisa, mas por vezes eu fico com receio de permanecer nessa cadeia do bom senso, sabe? E chamar para uma razoabilidade que é como se fosse um certo equilíbrio da razão, sabe? Eu estou pensando assim alto, assim, eu não estou, né? E outra coisa só para terminar, assim, que eu fiquei pensando que tu falaste lá, assim, como é difícil pensar num fundamento político, assim, como é que a gente vai fundamentar nossa ação, né? Se justamente a gente é inconstante. Essa acho que é uma inquietação dele, né? Isso eu acho muito legal, assim, de ler, porque é bem como tu disseste, assim, ele está sempre assim, parece que no rastro dele, assim, né? No rastro das sensações, assim. Então é muito interessante, né? E eu fiquei pensando assim que a gente está sempre querendo um fundamento, né? E bom, e eleições e todas as discussões por aí, a gente está sempre querendo assim saber como agir a partir de um fundamento fixo, né? De um fundamento firme, de fundamento verdadeiro em última instância, né? Então, assim, sem problematizar a ideia de fundamento, que eu acho que a gente pode botar entre parênteses, mas acho que é uma questão, mas pensar, assim, essa ideia de que por que não? Por que a gente não realmente toma essa inconstância eu estou evitando dizer fundamentar, mas então, entre aspas, aí, para fundamentar a nossa ação, né? Para essa inconstância, para a partir daí, a partir dessa inconstância, a partir do que está acontecendo, disso que não para de se mover, a gente extrair as nossas regras, as nossas maneiras de agir, né? Quer dizer, por que é tão difícil, né? Por que a gente quer sempre partir de um fundamento, né, fixo e é tão bonito quando acontece o contrário, né? Quando a gente vai justamente para um movimento que a gente incorpora essa inconstância como algo próprio da vida mesmo, e aí a gente é muito mais verdadeiro, usando o verdadeiro agora para esse outro sentido, né? Mas, enfim, assim, coisas para repartir aí e pensar junto. Legal, Ana. Ótimo. Na verdade, tudo isso que tu fala aí, essa coisa do por que a gente vota, começando lá do início. Por que votamos? Por que vamos, né? Regradamente. Aí vou pegar o Nietzsche e o rebanho, né? Por que a gente é rebanho? Por que a gente não se rebela? Né? Por que a gente é servil? Vamos pensar no Lavoisier, né? Servidão voluntária. Vamos pensar no Kant. Em resposta à pergunta o que é esclarecimento, porque
vivemos numa era de esclarecimento? Não. O que nos impede? Está falhando? Tá. Falhou ou não? O que nos impede? Estão ouvindo? Tá falhando, tá, mais ou menos. Eu tô com esse problema da internet, que saco. Mas, assim, o que nos impede? A covardia, diz o Kant, né? E o Montaigne, e agora já pegando um pouco da tua outra, né? Por que a gente tem que ter um fundamento? Por que a gente tanto busca um fundamento? Por que a gente tem que ter algo que vá lá, que comprove, um documento que comprove? Somos casados. Não dá para levar uma vida lado a lado, construir uma história junto, sem ter algo que certifique. Isso tudo em decorrência justamente da nossa condição de criaturas insignificantes. A gente é tão insignificante, a gente é tão nada, né? Que a gente precisou, agora é bem o discurso bem cético, a gente precisou inventar um Deus, a nossa imagem e semelhança, porque se nós somos mortais, se nós somos frágeis, porque a gente está aí à mercê das doenças, né, das dores, das crises, etc., então é preciso pensar, não, mas existe, eu sou a imagem e semelhança da perfeição. Né? Então, por conta dessa nossa condição mesmo, desse ser tão pífio, né? Tão nada, tão sem valor, que vive uma vida tão efêmera, que a única certeza que tem é a morte. Então tem que inventar uma série de outras coisas para poder, né, se sobressair, para poder se agarrar. E tem que inventar que tem uma verdade. Mas que verdade? Se está tudo em constante alternância, dirá Montaigne, né? Então, essa nossa necessidade, a gente precisa se agarrar em alguma coisa, porque como é que a gente vai viver assim solto, sem nada? Né? A insustentabilidade do ser. Como é que vai se viver desse modo? Então, a gente precisa de algumas coisas, de alguns protocolos, de alguns, né, registros, a gente precisa seguir a manada. Como é que a gente vai se edificar como criatura, essa reles criatura, sem tudo isso? Então, é preciso criar tudo isso para a gente se edificar sobre a terra, para a gente se sentir superior aos demais, para a gente ter alguma coisa mais do que alguém, para a gente ser melhor do que alguém, quando, na verdade, a gente não é absolutamente nada. Nada. A gente é aqui, ó, um serzinho de passagem entre a estrela e a cruz. Só aqui que nós temos que forjar nossa existência. É aqui, aí eu vou lá para o meu doutorado, né? Aqui é que a gente tem que forjar a nossa felicidade. E enquanto a gente viver agarrado a essas coisas, né? Aos ditames dos costumes, das ideologias, né? De uma verdade que tem que ser imposta, a gente não consegue ser pleno. A gente não alcança a nossa plenitude. Aí vamos viver uma vida, né, de sofrimento, ou seguindo a manada, que é mais fácil, sem esclarecimento, sem discernimento, sem razoabilidade. É uma vida muito mais tranquila, incomoda bem menos. Já dizia o David Hume, a gente é ser que quer sempre algo além do que nós possuímos. A única coisa que a gente não quer ter além daquilo que nós já possuímos, que já está de bom tamanho, é a consciência, que essa incomoda. Não foi a intenção de te responder, né? Mas assim, só sim. acrescentar um pouquinho mais dos teus claro. questionamentos. É isso aí. Bem, 18 horas. Eu tenho que dar aula daqui a pouco. Tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Alguma contribuição? Olha eu fazendo as vezes, André. Muito bom, Janete. Não, vamos te liberar para poder respirar um pouco. Tu tem que dar aula de noite ainda? Tô. De ética. Ah, que bacana. Nas organizações. Ética nas organizações. Em todo caso, com essa bagagem toda montainiana aí, deve ser muito bom tratar de ética. Eu adoraria. Gente, quem adorou fui eu. Foi um imenso prazer.
caiu a tua... Em poder estar aqui nessa tarde com vocês, compartilhar um pouco aí, né, das minhas ideias misturadas com as ideias dos outros. Ah, tem uma frase também que o Montaigne fala, né, que é aquela ideia do Popper, de que quando a gente produz conhecimento é como uma abelha, né, que vai pegando várias flores depois que produz o seu próprio. Isso é do Montaigne também. Olha só, que Olha, eu fazendo um resgate. Um bando de ladrãozinho, né? Viu? Tem que processar esse povo aí. Obrigada, todo. Patrícia. Citando sem referir a fonte, né? Viu? Olha aí, os elogios todos. Muito obrigada, Roseli. Janete, então vamos fazer. Vamos encerrar nossa live de hoje. Então, eu queria te agradecer imensamente. Foi uma delícia aqui te escutar, né, e conversar sobre essas ideias tão atuais, né, tão instigantes do Montaigne, né, sobre ética e política. E lembrando que na semana que vem a gente tem mais um palestrante, que vai ser o professor Ricardo Tim, que vai falar sobre um livro novo que ele está lançando, A Crítica da Razão Idolátrica. E daqui a 2 semanas teremos a Patrícia Porto, que está aí participando com a gente, que vai falar sobre questões do gênero na performance musical. E, por último, no dia 18, o professor Itamar Veiga, que vai falar sobre biopolítica e tecnologia. Então, nosso programa Desconfinando as Ideias está na reta final, temos mais 3 semanas. A gente encerra lá, então, no dia 18 de dezembro. E, lembrando, eu sempre esqueço desse comentáriozinho que é bem básico, né? Que é inscrevam-se no canal, né? Não se esqueça de acionar o sininho para receber as atualizações, né, do canal e para formar essa comunidade com a gente, né, de conversa, né? Que está aos pouquinhos, com bastante consistência, crescendo, né? Isso é muito legal. E aí com o apoio de vocês, que está sendo muito interessante, uma experiência muito rica para mim, né? E tenho certeza que para muita gente também. Tá certo, gente? Então, muito obrigado mais uma vez e fiquem bem, bom fim de semana, descansem e vamos encerrar por hoje. Tchau.